pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula sobre competência. Competência, parte 5, tá? Provavelmente, a depender do andamento, nós terminaremos nessa parte. Se não, temos mais uma parte ainda, tá bom? Falaremos hoje sobre... Começaremos com a competência pelo domicílio do réu. Tem uma separação aqui, a competência pelo domicílio do réu. Como assim, ó? Senhores, veja bem. O domicílio do réu, ele é foro subsidiário, tá bom? Primeira coisa que nós temos que ver é isso aí, ó. O foro subsidiário. Como assim foro subsidiário? Se conhece o local da infração, pouco importa onde mora o réu. Se conhece, se é sabido, né? Se é conhecido o local onde ocorreu o crime, não interessa onde mora o réu, muito menos a vítima. Por exemplo, você que está me assistindo, você vem fazer um passeio em Cuiabá e eu pratico um crime contra você. Tá bom? Eu pratico um crime de roubo contra você aqui em Cuiabá. Muito bem, você está aí na sua cidade e vem aqui. Tá bom? Onde é que vai processar esse crime? E veja bem, imagina os senhores que eu moro em Curitiba. Então, você veio passear em Cuiabá. Eu que moro em Curitiba também vim passear em Cuiabá. E aí eu pratiquei um crime contra você. Nós temos 3 locais aqui, ó, onde o réu mora, que é Curitiba, onde a vítima mora, que é a sua cidade, e o local do fato, que é Cuiabá. Pergunta-se, é sabido o local do fato? Onde será processado o sujeito? Em Cuiabá, local do fato. Agora, senhores, há situações que não consegue descobrir o local do fato. Imagina que você pegue um ônibus aí na sua cidade e vai cortando o Brasil inteiro até chegar lá no Acre, no Rio Branco do Acre. Você passou aí por mais de 40 cidades, sei lá. E nessa viagem, durante a noite, alguém pratica um furto contra você. E quando você chega lá no Acre, cadê a sua bolsa está aberta, cadê os seus pertences? O motorista fala, pessoal, ninguém vai descer aqui enquanto o sujeito que fez isso não aparecer. Aí um cara fala, fui eu que peguei e tal, fui eu que peguei, inclusive já gastei o que estava aí, pedi para... Senhores, onde que esse cara pegou esse dinheiro? Onde que esse sujeito fez? Porque esse ônibus passou por vários municípios. Pode até perguntar para ele, em que altura, em que cidade nós estávamos quando você fez isso? Não sei, era à noite, o ônibus estava em movimento. Nesse caso, não tem como aplicar a regra do local da infração, porque não se sabe o local da infração. Então, vai para o segundo lugar, para o subsidiário, pergunta-se para o réu, onde é que você mora, cara? Eu moro em Cascavel, no Paraná. Então, lá vai ser o processo. Está aqui, ó. É um foro subsidiário, porque só vai ser competente o local, o juiz da cidade onde mora o réu, se não souber o local da infração, tá bom? E quando o réu possuir mais de uma residência ou não tem morada certa? Onde é que você mora? Eu não tenho morada certa, eu trabalho em circo e fico aí rodando. Onde é que você mora? Eu tenho 5 moradas, eu tenho 5 domicílios. Nesse caso, como é que resolve a competência? E agora? O sujeito não tem morada certa, ele não tem casa definida. Trabalho na Expoagro, cada quinzena está numa localidade, ou trabalho em circo, cada temporada numa localidade. Ou então ele tem mais de um domicílio. Senhores, nesse caso, a lei diz que resolve pela prevenção. O que é prevenção? O juiz que despachar primeiro. Ora, qualquer cidade que tenha passado réu, qualquer cidade pode processar o sujeito se ele não tiver domicílio certo. Ou se ele tem 5 domicílios em cidades diferentes, 5 cidades, ele mora em 5 cidades diferentes, cada temporada ele está numa, qualquer juiz dessa cidade, melhor, qualquer localidade é o competente, não é qualquer juiz. Tá? Ele mora em Cuiabá, Londrina, tem o domicílio em Cuiabá, Londrina, Tefé no Amazonas. Ora, qualquer um desses locais é a competência. Isso é a prevenção. Ação penal privada. E no caso de ação penal privada, o que acontece? Olha aqui, escolha do querelante. Imagina os senhores que você
que mora na sua cidade, está passeando em Cuiabá, eu moro, né? Imagina que eu moro lá em Curitiba, e também estou passeando em Cuiabá. E eu encontrei com você aqui, pratiquei uma calúnia contra você. Sumiu a minha carteira, eu falei, foi você que pegou minha carteira. E não é você que pegou a carteira. Então eu pratiquei uma calúnia contra você. Ora, mas e agora? Você é caluniado, você é a vítima, você é chamado de querelante. Tá certo? Eu que pratiquei o crime contra você, eu sou o réu, eu sou chamado de querelado, né? Querelante é a vítima de um crime de ação penal privada. E querelado é quem praticou o crime. É o réu, então. Só que na ação penal privada não se chama de réu, fala querelado. Então, veja bem. O querelante, você, vítima, mora aí na sua cidade. Vamos dizer que você mora aí em Foz do Iguaçu. Não é isso? Está lá na Foz do Iguaçu. Você mora aí, por exemplo. Eu moro em Curitiba. Curitiba, isso mesmo, Curitiba, tá? E o crime, o local do crime ocorreu em Cuiabá. Olha a competência, é uma ação penal privada. Em ação penal privada, o querelante escolhe onde vai propor ação. Ele pode propor ação em Curitiba, que é domicílio do querelado, ou em Cuiabá, que é o local do crime. Então, como é que você vai responder na prova? Sobre a competência, indique a alternativa correta. Quando se tratar de ação penal privada, a competência será do local onde reside o querelado ou onde ocorreu o crime verdadeiro. Não onde mora o querelante, não lá em Foz do Iguaçu, tá bom? Cuidado com isso, porque às vezes coloca uma pegadinha dizendo que em crime de ação penal privada, o querelante poderá propor ação em seu domicílio. Falso. E aí, outro tópico, competência pela natureza da infração. Competência pela natureza da infração. Senhores, leis de organização judiciária. Natureza da infração seria tipo da infração. É possível, o Código de Processo Penal fala o seguinte, que é possível os Estados-membros criar, vara ou criar determinado órgão jurisdicional para processar determinado crime. Por exemplo, eu não sei se na sua cidade tem, mas na minha tem, aqui em Cuiabá tem, vara especializada em crime de violência doméstica. Opa, é uma natureza da infração, é um tipo da infração. Todo mundo que praticar crime contra a violência doméstica vai para aquela vara. Ora, essa é a competência pela natureza da infração. Tem aqui também em Cuiabá uma vara chamada vara do crime organizado. Todo mundo que pratica crime organizado vai ser processado nessa vara, tá bom? E aí, então, leis de organização judiciária. Cada estado faz a sua lei de organização judiciária, que é uma lei que vai cuidar do poder judiciário em cada estado. E nesta lei pode criar competência pelo tipo de infração penal. Crimes dolosos contra a vida. Você lembra quais os crimes dolosos contra a vida? Olha aqui, ó. Homicídio, infanticídio, instigação ou auxílio, instigação, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e aborto. São os crimes contra a vida. Quando se trata de crime contra a vida, ou seja, natureza da infração, crime contra a vida, de quem é a competência? Do tribunal do júri. Em crime doloso contra a vida, em crimes dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Quais são eles? Homicídio, infanticídio, instigação, induzimento ou participação em suicídio, auxílio em suicídio, ou também o aborto. Nesse caso, a competência é do tribunal do júri. Competência por distribuição. Qual é essa regra, ou esse critério de competência por distribuição? Distribuir é fazer isso aqui, passar para um, para outro, para outro, para outro. Senhores, a competência por distribuição ocorre quando tem mais, no mesmo local, na mesma cidade, existir mais de um juiz competente. Imagina que na sua cidade aí, tenha, primeira vara criminal, segunda vara, terceira vara, quarta vara.
Como que é a competência por distribuição? Ora, senhores, será distribuído os casos para as varas. Tá certo? Essa é a competência por distribuição. Na sua cidade tem 4 varas criminais e agora, vai distribuir para a primeira, vai distribuir para a segunda, para a terceira, para a quarta. Ou seja, será sorteado entre os juízes quem vai cuidar de determinado fato. Agora veja bem, esse sorteio, essa distribuição, ela é por sorteio e aleatória. Tá certo? Como assim, professor? Imagina que você, policial, o delegado fala para você assim, leve este auto de flagrante lá para o fórum. É uma quarta-feira, não é feriado, não é sábado, não é domingo. O delegado fala, leve isso aqui e protocola. E espere para você ficar, para o servidor lá do fórum falar para você para qual vara caiu. Eu vou lá falar com o juiz, por exemplo. O delegado falar para você isso. E aí você vai lá para o fórum com o seu documento, com auto de prisão em flagrante, para distribuir. Para distribuir, ou seja, para que seja sorteado entre as varas. Lá, o servidor não sabe qual é a vara que vai pegar, porque o sistema é que faz o sorteio. E é aleatório por quê? Porque não é uma sequência. Se você vê, eu fiz isso, depois eu vim para cá, depois eu vim. Não é uma sequência. Não adianta você chegar lá e perguntar para o servidor assim, vem cá, o último que você distribuiu foi por qual vara? Foi para a segunda vara. Aí você fala assim, ô chefe, o nosso vai para a terceira vara, porque o último que foi distribuído foi para a segunda. Não é verdade. Porque mesmo que o último que tenha sido distribuído foi para a segunda, o sorteio é aleatório. Pode ser que o seu caia na segunda de novo. E mais daqui a pouco caia na segunda de novo. Porque senão a regra seria inócua e burlaria a distribuição no sentido, o último foi para a segunda, o próximo vem para a terceira, o próximo vem para a quarta. É negativo. Não dá para saber porque não é sequencial, é aleatório, tá bom? Eu vi numa prova recentemente, dizendo que o Código de Processo Penal não adota mais a competência por distribuição. Falsa, adota sim. Competência por prevenção. Competência por prevenção, senhores, prevenção significa o juiz que despachar primeiro. Pode ser que determinado caso, não tenha condições de fixar as regras anteriores, porque o réu tem mais de um domicílio. Ele mora em mais de uma cidade, ou porque não tem domicílio. Ou então, imagina os senhores aquele caso em que o sujeito é sequestrado aí na sua cidade, ele sofre um sequestro aí na sua cidade, ele vai para uma outra cidade X, o sequestrador mantém-se em cativeiro lá na cidade X, depois vai para a cidade Y, mantém em cativeiro, depois vai para a cidade Z, depois vai para a cidade R, onde é resgatada a vítima. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cidades por onde ocorreu o crime. E agora, onde que vai ser a competência, já que nós sabemos o local da infração? Não posso dizer que vai ser o domicílio do réu. Neste caso, qual é o juiz que primeiro atuou nesse caso? Foi desta cidade, porque esta juiz da cidade Z deu uma interceptação telefônica. Ora, se ele autorizou uma interceptação telefônica, ele está prevento. Esse juiz, ele fixou a competência porque ele se tornou prevento, porque ele atuou primeiro, tá bom? Então, competência pela prevenção é isso. Ocorre nos casos em que não é possível descobrir o local da infração, ou mesmo descobrindo o local da infração, há situações de crime permanente, por exemplo, e é o juiz que despachar primeiro, tá bom? E dentre outros casos. Competência por conexão, senhores. Competência por conexão. Quando se fala em competência por conexão, você tem que saber, ter a ideia do que é conexão, tá bom? Conexão, para você ter uma ideia, o que é conexão? Conceito de conexão. Eu diria que conexão é o elo de ligação entre pessoas
entre fatos e entre provas. Guarde isso. É o elo de ligação entre pessoas, fatos e prova. Né? Conceito de conexão. Quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas, tá certo? Ou quando uma infração é praticada para garantir a impunidade de outra, por exemplo, ou quando uma prova influenciar na outra. Em resumo, a conexão é um liame, é uma ligação entre pessoas, fatos e provas, desde que tenha várias infrações. É como se fosse isso aqui, ó. O que é conexão? Né, para você entender. Primeiro é o seguinte, conexão significa conectar algo com o outro. Ó. Isto está conectado com isso, olha aqui. Ó. Conexão é uma interligação entre dois seres, entre duas coisas, entre dois fatos. Você quer ver um exemplo? Eu pratico um roubo contra você. E eu sei que tem uma testemunha que assistiu a esse roubo. O que eu faço? Eu procuro a testemunha e falo para ela, e pratico uma ameaça. Se você contar que fui eu o autor do roubo, eu te mato. Então eu tenho uma ligação entre o roubo e a ameaça. Isto é conexão, é uma interligação. Agora, outra situação. Eu convidei você para praticar furto em bancos. Aí eu e você furtamos o Banco do Brasil, depois nós furtamos a Caixa Econômica. Opa! Então existe uma conexão entre mim e ti, cara. Entendeu? Uma interligação. Duas ou mais pessoas se juntaram, previamente ajustado, combinaram para praticar crime. Ora, conexão, então, é o elo de ligação entre pessoas, entre fatos e prova. Conexão é quando tiver várias infrações. Daí, pessoal, ontem eu ainda vi uma questão em que dizia o seguinte: quando várias pessoas praticarem a mesma infração penal, caracteriza-se conexão. Falso. Porque se eu tenho várias pessoas praticando um crime, praticando um furto, eu, você e seu primo, nós fomos lá no mercado e furtamos o mercado. Isso não é conexão, porque para ter conexão tem que ter mais de um crime, várias infrações. Aqui, ó, quando várias pessoas praticarem o mesmo crime, é continência e não conexão. Essa alternativa, então, está falsa, né? Quando várias pessoas praticarem a mesma infração, trata-se de competência por conexão. Falso. Por continência. Conexão tem que ter mais de um crime, obrigatoriamente. O sujeito roubou e ameaçou a testemunha. O sujeito matou o esposo para estuprar a esposa. Um crime está ligado com o outro. Esse aqui é conexão. A conexão pode ser entre pessoas, entre fatos ou entre provas. A conexão pode ser entre pessoas, entre fatos ou entre provas. Eu vou fazer esse quadro e depois eu volto lá para você. Olha só, quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas. A conexão, aqui a interligação é entre as pessoas. E a conexão entre as pessoas é chamada de conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva é a conexão, é a ligação entre as pessoas. Eu e você e seu primo combinamos de praticar um furto num banco. Só que aí eu falo para o seu primo, ó, nós temos que ter um explosivo aqui, cara. Como é que nós vamos furtar banco? Estourar o caixa eletrônico? Aí eu falo para o seu primo, ó, você vai lá no Paraguai, conseguir o explosivo. O seu primo vai no Paraguai e é preso ali em Guaíra, ali no Paraná, tá certo? Ih, caramba! Ele é preso porque estava praticando crime previsto lá no Estatuto do Desarmamento. Aí eu falo para você, e você tem que conseguir dinheiro, cara. Então você vai praticar uns roubos aí na cidade, entendeu? Sai aí praticando furto. Nosso objetivo principal é furtar banco, mas nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter explosivo. E eu vou ficar responsável para tentar trazer policiais para o meio, oferecendo dinheiro para eles, corrupção ativa. Nós temos 3 crimes aí. Ó. Opa! Então, olha, interessante. A conexão
intersubjetiva, há uma ligação entre as pessoas. Essa ligação pode vir de 3 formas. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Simultaneidade está de dar a noção de quê? Ao mesmo, muito bem, ao mesmo tempo. Simultâneo significa ao mesmo tempo. E o que é a conexão ao mesmo tempo? Ou conexão intersubjetiva por simultaneidade? Simples. Quando várias infrações são praticadas por várias pessoas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar e sem combinação. 3 requisitos, ó. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar e sem combinação. Não estou escrevendo aqui porque o quadro é pequeno, depois você vai anotando aí. O que é a competência, a conexão intersubjetiva, simultaneidade? Simples. Quando várias pessoas praticarem várias infrações, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Você quer ver? Nós estamos numa sala de aula, 50 pessoas numa sala de aula. Nossa aula vai até 11 da manhã, tá bom? E aí tá você, tá eu, tá todo mundo, tá ali 50 pessoas. Nós saímos da aula, lá na frente encontramos um caminhão de cerveja tombado. Cerveja tá ali, ó, esparramado. Senhores, nós saímos da aula, nós combinamos em furtar e praticar algum crime? Não. Nós saímos da aula sem combinar nada. Eu saio, vejo ali, pego um pacote, uma caixa de cerveja. Eu não falei para você pegar, nem combinei com você. Você pega, seu colega pega, outro pega, outro pega, outro pega. 40 furtos, porque cada um praticou um furto. Não combinamos. Tá certo? Nós não combinamos. Cada um praticou um furto. Aqui, ó, várias infrações. Ó. Praticado ao mesmo tempo, no mesmo local, mas sem combinação. Essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. E nós temos a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal, que é essa história que eu falei para você, o exemplo de que você e seu primo foi para o Paraná para o Paraguai comprar explosivo, você foi praticar roubo para conseguir dinheiro, e eu fui aliciar policiais, corrupção ativa. Ora, senhores, quando várias infrações são praticadas por várias pessoas em concurso, o que é isso? Previamente combinados. Nós combinamos, vamos furtar bancos. Para isso, cada um praticou uma conduta. Você praticou crime, o seu primo, estatuto do desarmamento, porque comprou explosivo, está vindo para o Brasil, foi preso. Você praticou roubo e eu pratiquei corrupção ativa. Ora, o que acontece? Cada um vai ser processado no lugar, seu primo vai ser processado lá no Paraná, você vai ser processado aí na sua cidade, onde aconteceu o roubo, e eu vou ser processado em Cuiabá, onde ocorreu a corrupção ativa. Não, a conexão conecta e puxa tudo para um lugar só. Nós veremos a regra, né? Por exemplo, uma das regras é, dentre esses 3 crimes, qual que tem a pena maior, a pena mais grave? Esse aqui, de Paraná. Então, todo mundo vai ser processado lá no Paraná. Entendeu? Por concurso é isso. Quando várias pessoas praticarem mais de uma infração, previamente combinado, ainda que em lugar e tempo diversos. Foi lugar diverso, um no Paraná, outro na sua cidade, outro em Cuiabá. E nós temos a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Que bicho é esse? Conexão intersubjetiva por reciprocidade. Quando fala em reciprocidade, você não tem essa noção de uma mão batendo na outra? Recíproco, não é isso? Recíproco. Bom final de semana. Recíproco para você, ou seja, igualmente. Recíproco significa isso aqui, ó. Reciprocidade é quando várias infrações são praticadas por várias pessoas, uma contra outra. Nós estamos numa sala de aula, por exemplo, são 2 salas, né? A nossa sala entra em choque com a outra sala na hora do intervalo. 30 lesões corporais na minha sala, 40 lesões corporais na outra sala. De certa forma, nós temos 70 crimes aí, então.
Tudo em conexão. O que acontece? Vai tudo ser julgado numa vara só, entendeu? Não vai ser cada um para uma vara, porque a conexão serve para isso, para juntar os processos em um único lugar, ou em um único juiz, tá bom? Tá? E nós temos a conexão entre os fatos e a conexão entre as provas. Senhores, agora eu abandono a interligação das pessoas e vou falar na interligação entre os fatos. Ora, eu vou até apertar aqui, ó, tá? Para ver se consigo aqui. A conexão entre os fatos, que eu vou falando para os senhores, tá? Seria a conexão chamada de conexão objetiva. Conexão objetiva ocorre nas seguintes situações. Primeiro, quando uma infração for praticada para facilitar outra. Uma infração é praticada para facilitar outra. Como assim, Marciano? Uma infração praticada para facilitar outra. Você tem, então, a interligação. Não entre as pessoas, mas entre os fatos. Por isso que é objetiva. O sujeito, querendo estuprar a determinada pessoa, chegou na casa, o esposo falou, rapaz, aqui você só é por cima do meu cadáver, e mata o esposo para praticar um crime de estupro. Olha só. Então ele praticou uma infração para facilitar outra. O homicídio foi praticado para facilitar o estupro. Isso é uma conexão objetiva, tá bom? Outra situação. Segundo, quando uma infração é praticada para esconder, que fala-se ocultar outra. Quando uma infração é praticada para ocultar outra. Terceiro, já explico tudo em bloco. Quando uma infração é praticada para garantir a impunidade de outra. Garantir a impunidade de outra. Opa, vamos ficar nessas duas aqui? Uma infração é praticada para facilitar outra. Como assim? Vamos interligar uma aqui, ó. Tá bom? Para facilitar não, para ocultar. Aquele exemplo. Eu pratiquei um roubo e o delegado não sabe ainda. E eu pratiquei o roubo contra você que está me assistindo. E você está com medo na delegacia. Ou seja, eu, criminoso que pratiquei o roubo contra você, tenho certeza que você não vai. Porque, inclusive, no roubo eu te ameacei. Se você contar, eu te mato. Você sabe disso. Tal. Eu pratiquei um roubo contra você. 157. Mas tem uma testemunha que viu. E eu estou sabendo que essa testemunha vai contar para o delegado. Eu pego, procuro a testemunha e falo, se você contar, você morre. Pratica um crime de ameaça. Senhores, o crime de ameaça foi praticado para esconder, para ocultar o crime de roubo. Está aqui. Quando uma infração penal é praticada para ocultar outra. Ou seja, as autoridades ainda não sabem e eu quero evitar que seja deflagrado qualquer investigação. Eu quero ocultar, eu quero esconder. Tá bom? Agora outra situação. Essa aqui. Um crime é praticado para garantir a impunidade de outra. Senhores, sujeito sai da impunidade quando ele responde ao processo e efetivamente o direito penal é aplicado. Não necessariamente condenando, mas se o sujeito é inocente, absolve. Agora, senhores, tem processo, desaparecem as provas porque o sujeito quer buscar uma absolvição a todo custo. Não porque ele é inocente, ele é culpado, mas ele está destruindo prova, está ameaçando testemunho. Opa, para aí. Então eu pratico um roubo contra você de novo. As autoridades já sabem, então não tem o que ocultar, mas eu quero destruir as provas. E eu destruo a prova, por exemplo, matando a testemunha. Ó, eu tenho um roubo em conexão com 121. 121, o senhor sabe que é homicídio. O homicídio foi praticado contra quem? Contra a testemunha. Queima de arquivo. O homicídio foi praticado para garantir a impunidade, porque a única testemunha que ia garantir uma condenação para mim, eu matei. Então eu vou ficar na impunidade. Aí, uma infração praticada para garantir a impunidade de outra.
Este homicídio foi praticado para garantir a impunidade do roubo, tá certo? É uma conexão objetiva. E também a última espécie de conexão objetiva, a última situação seria quando uma infração penal for praticada para garantir vantagem de outra, para garantir vantagem de outra infração penal. Olha que interessante. Quando uma infração for praticada para garantir vantagem de outra, você quer ver? Eu, você e seu primo praticamos um furto a um banco, um furto qualificado, mediante explosivo, escambau, arrombamento, e nós conseguimos ali 100 mil reais. Olha aqui, ó, nós conseguimos 100 mil reais. Ora, nós estamos em 3. Vamos dividir isso aí? Ó? Vamos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Desses 100 mil, 10 mil nós gastamos à toa aí. Nós estamos com 90 mil aí. Ah, 90 mil? Cada um vai ficar com 30 mil, pô. Não é isso? Cada um vai ficar com 30 mil. Beleza. Porque é a vantagem do crime. Você e seu primo fala, quer saber? Vamos matar o marciano, cara. Se nós matarmos o marciano, eu e você vamos ficar com 45 mil, cara. Entendeu? Ou seja, e vocês praticam, né, o homicídio contra um dos autores. Olha aqui, ó. Nós praticamos um furto qualificado e esses dois praticaram um homicídio para garantir a vantagem, porque quer ficar com mais dinheiro. É uma conexão intersubjetiva. Falso! É uma conexão objetiva. Senhores, conexão objetiva, resumindo, é quando uma infração é praticada para facilitar outra, ou para ocultar outra, para garantir a impunidade de outra, ou para garantir a vantagem de outra. Ok? Tranquilo? E a conexão entre provas. Conexão entre provas é chamada de conexão probatória, conexão processual, conexão probatória, conexão instrumental. Quando isso ocorre, anota aí, quando a prova de uma infração penal influenciar na prova de outra. Quando a prova de um crime influenciar, ter impacto na prova de outro crime. Por exemplo, imagina os senhores que alguém tenha praticado um furto de uma moto, está sendo acusado por ter furtado uma moto, e essa moto foi vendida para uma terceira pessoa. Quem furtou pratica 155, quem comprou pratica 180, receptação. Ora, senhores, você concorda que se o sujeito for absolvido no furto, o outro tem que ser absolvido na receptação? Sim, porque se ele foi absolvido no furto, não tem receptação, cara. Ora, se eu vendi uma moto para você, e eu estou sendo acusado de furto dessa moto, e você de receptação, eu provei que a moto era minha. Por exemplo, eu emprestei a moto para o José, José não quis devolver a moto, eu achei a moto na frente de um supermercado, eu fui lá e peguei a moto, só que eu não tenho documento da moto. José, sabendo disso, que eu não tenho documento, usou de má fé e registrou um boletim de ocorrência dizendo que eu furtei a moto dele e vendi para você. Você falou, cara, o Marciano falou para mim que a moto era dele. Entendeu? Mas mesmo assim o promotor tocou em você uma receptação. Esses dois processos têm que ser juntados no mesmo juiz, pela conexão entre as provas, porque olha só, imagina que eu levo testemunha, e esse testemunha fala, é verdade, doutor, o Marciano não tinha documento mesmo dessa moto, ele não tinha, tá certo? Essa moto está até no nome de outro, porque a pessoa não passou para ele, mas nós sabemos que realmente ele comprou essa motinha. Ele tinha umas novelinhas aí, num sítio, trocou, e ele ficou com essa moto. Então o juiz absolve eu no furto. Como é que vai absolver eu no furto e condenar você na receptação, irmão? Você tem que ser absolvido na receptação, porque a prova de um influencia na prova de outro. Essa é a conexão entre as provas, chamada de conexão probatória. Entendeu aí, senhores? Tá? Então, a conexão está aí, todas as espécies de conexão para você, tá? É extremamente, né?
É difícil isso aí, por isso que muitos erram. Se você tiver com dúvida, volta, assista de novo, manda pergunta para mim que eu te ajudo, tá bom? Está aqui, senhores, competência por conexão, tudo que eu falei está aqui, ó. Espécie de conexão. Conexão intersubjetiva, que vai dividir aí por simultaneidade ou ocasional, e eu falo, resumo para você, quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Lembra disso? Por concurso, quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas, previamente combinado, ainda que em lugar e tempo diverso. Lembra do exemplo de um que foi no Paraná, comprou explosivo, o outro roubo e o outro a corrupção ativa. Por reciprocidade, quando várias infrações forem praticadas por várias pessoas, uma contra a outra, lembra a torcida do Corinthians brigando com a torcida do Palmeiras. Lembra disso? Uma contra a outra. Conexão objetiva, lógica, material, teleológica. Quando uma infração é praticada para facilitar outra, sujeito querendo estuprar, matou o companheiro. Para ocultar ou garantir a impunidade de outra, ocultar outra, ou garantir a impunidade de outra, lembra? Matou a testemunha porque a testemunha ia contar para o delegado. Matou a testemunha para queima de arquivo. Ou para garantir a vantagem de outra, lembra dos 100 mil, né? Conexão instrumental probatória ou processual é aquela que eu falei para os senhores quando a prova de uma infração penal influenciar na prova de outra, que eu dei o exemplo do furto e da receptação. Senhores, foro prevalente. Antes disso, Marciano, e esse tal de continência?